Bom dia, meus queridos alunos do segundo ano. Como vocês estão? Hoje, no nosso vídeo de geografia, eu vou trazer para vocês uma coisa diferente. Eu vou propor a vocês que vocês acessem o link que eu vou deixar aqui na plataforma para vocês fazerem uma viagem espacial para descobrir os planetas, tá? Eu vou deixar para vocês linkado aqui na plataforma um link onde vocês vão ter a possibilidade de acessar um sistema solar virtual. E por que eu tô falando isso para vocês? Porque hoje eu resolvi revisitar esse conteúdo que a gente viu lá no início dos nossos estudos em geografia. E hoje, com a oportunidade que eu tô tendo de trazer para vocês um sistema online virtual para vocês verem, poderem girar os planetas, terem algumas informações, eu vou abordar esse conteúdo. Vou trazer algumas informações novas, vou falar sobre alguns pontos super interessantes, tá? E eu acredito que vocês vão gostar muito do nosso vídeo hoje, tá certo? Só que antes de iniciar com a nossa videoaula, eu vou fazer a chamada e eu peço que vocês continuem colocando aqui nos comentários da plataforma que estão presentes, que estão acompanhando os vídeos, que estão fazendo os exercícios, porque isso me ajuda muito a acompanhar vocês aqui na plataforma, certo? Então agora eu vou iniciar com a chamada. Alice Vitória da Silva Santos, Brenda Batista da Costa, Heloísa Rodrigues de Souza, Heloísa Vitória da Silva Oliveira, Cauã Eduardo Lima da Silva, Letícia Valdenice Amorim Batista, Luiz Henrique Dantas Lins, Luísa Sofia Pereira dos Santos, Lucas Miguel Silva de Andrade, Matheus Belarmino da Silva, Miguel Augusto Leite da Silva, Nathaniel Gonçalves da Silva, Pedro Henrique Urbano Barcelos da Silva, Pedro Lucas Cabral dos Santos, Rafael Barbosa Soares, Richard Gabriel da Silva Souza, Tiago Henrique Lopes Oliveira, Williams Alex Soares da Silva e o Everson de Souza Santana. Então vejam, quando a gente fala em sistema solar, qual é a primeira coisa que vem à nossa cabeça? O Sol, os planetas, não é verdade? A gente não pensa logo no Sol e nos planetas? E a gente sabe que o Sol, ele é um astro. Ele está no centro do sistema. Daí o nome Sistema Solar. Não é verdade? A gente não sabe disso? Então agora eu quero fazer com vocês algumas colocações e abordar esse conteúdo de uma maneira diferenciada. E eu peço que vocês primeiro assistam ao vídeo, tá? E depois vocês acessem o Sistema Solar Virtual, que eu vou deixar linkado para vocês, que eu acredito que vocês vão gostar muito. E é super interessante, tá? Então, vejam, o Sistema Solar, a gente sabe que ele é um conjunto de planetas. A gente não sabe disso? Planetas, asteroides, cometas, que giram ao redor do Sol. Cada um se mantém em sua respectiva órbita, em virtude da intensa força gravitacional exercida pelo Sol. O Sol faz com que todos os planetas fiquem ali, se mantendo juntos, alinhados ao redor da órbita solar. E o Sol possui massa muito maior que qualquer 8 planetas. A gente sabe que o Sistema Solar possui 8 planetas. E eles giram ao redor do Sol, descrevendo órbitas. Isso é, eles fazem toda a sua circunferência, né, girando ao redor do Sol. E a gente tem Mercúrio, que é o planeta mais próximo do Sol, Vênus, depois de Mercúrio, Terra, que é o terceiro planeta, que fica próximo ao Sol, Marte, tá? A gente tem Marte, depois Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Nessa escala de planetas que estão mais próximos do Sol, a gente vai ter aqueles planetas que vão ser mais quentes, obviamente, e aqueles planetas que vão ser mais frios, porque estão mais longe do Sol, tá? Então, o planeta mais frio, que está mais longe do Sol, a gente pode colocar como Netuno, que está mais longe do Sol. O Sol não está exatamente nos centros dessas órbitas. Como pode-se ver, né? O Sol ele se encontra, né, alinhado e os planetas estão ao seu redor, fazendo todo o seu processo, todo o seu giro, a circunferência, olha, ao redor do Sol.
Agora, a origem do sistema solar, que eu acho que é um fato que eu ainda não tinha tratado com vocês. A gente fala muito sobre o sistema solar, que é composto pelos outros 8 planetas. A gente fala sobre os planetas. Eu acredito que vocês vão lembrar que tia Carla fez com vocês, não é isso? Uma maquete onde eu pendurei o Sol, os planetas ao redor, vocês pintaram, a gente recortou, colou e montou e colocou no centro da nossa sala. Eu acredito que vocês vão lembrar disso. E eu acredito que eu não falei sobre a origem do sistema solar, porque a gente fala muito sobre os planetas, a gente fala muito sobre o Sol, mas a sua origem eu acredito que eu não falei. E eu vou trazer agora para vocês. O Sol, o sistema solar, não é isso? A origem do sistema solar originou há 4,5 bilhões de anos a partir de uma nuvem de gás e poeira que girava ao redor de si mesma. Sob a ação de seu próprio peso, essa nuvem se achatou, transformando-se num disco em cujo centro formou-se o Sol. Dentro desse disco, iniciou-se um processo de aglomeração de materiais sólidos que, ao sofrer colisões entre si, deram lugar a corpos cada vez maiores, os outros planetas. A composição de tais aglomerados relacionava-se com a distância que havia entre eles e o Sol. Longe do astro, onde a temperatura era muito baixa, os planetas possuem muito mais matéria gasosa do que sólida. É o caso de Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Os planetas perto dele, ao contrário, o gelo evaporou, restando apenas rochas e metais. É o caso de Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. Então, veja aquilo que eu falei. Quanto mais os planetas estão perto do Sol, eles vão ter uma temperatura mais elevada, não é isso? Eles estão perto do Sol. E o Sol é muito quente, então eles vão ter uma temperatura mais elevada. E quanto mais distante esses planetas estão do Sol, eles já vão ter uma temperatura mais fria. Eles estão distantes. E como foi dito aqui, a massa corporal desses planetas, a massa corporal, né, que assim eu posso falar, desses planetas que estão mais distantes do Sol, vai ser composto mais de gás, né? De uma atmosfera mais gasosa, diferente dos planetas que estão mais perto do Sol, como é o caso da Terra, de Marte, de Mercúrio, de Vênus, que eles vão ter uma massa mais corporal, né? Isso, vão ter mais composição de rochas e metais, né? Isso. Eu acredito que você já deve ter ouvido falar que existem estudos procurando saber se há vida em Marte, né? E alguns cientistas acreditam que talvez exista vida em Marte, que não exista só a vida na Terra, né? Existe a vida em Marte, porque já foi descoberto que existe água em Marte. Então, assim, são pesquisas, né? Vários cientistas pesquisam sobre isso, sobre essa temática. Tem até aquela cultura de ET. Já ouviram falar? Alienígenas? Criaturas que moram no espaço e são nossos vizinhos, assim eu posso falar, né? Então tem toda essa mitologia em cima quando a gente fala sobre novos seres que vivem no espaço, né? Tem vários pesquisadores que acreditam nisso, ufologistas, que são as pessoas que estudam o sistema solar, vida que não seja só na Terra. Tem toda essa questão que eu tô falando para vocês aqui como uma curiosidade, porque quando eu estava estudando, pesquisando sobre esses assuntos, eu vi que vários cientistas acreditam nessa possibilidade, né, de existir vida além da Terra. Falam muito sobre isso. E as pessoas que estudam sobre isso, os cientistas que estudam sobre isso, recebem o nome de ufologistas, que estudam sobre essa questão. Mas voltando, a gente sabe que existe vida na Terra. Nós, né, estamos na Terra, habitamos na Terra, né? E os componentes do sistema solar. O Sol, né, o primeiro que a gente tem que falar, que ele é a fonte de energia que domina o sistema solar. Sua força gravitacional mantém os planetas em órbita e sua luz e calor tornam possível a vida na Terra. A Terra dista, em média, aproximadamente 150 milhões de quilômetros do Sol, de distância, né? Distância percorrida pela luz em 8 minutos. Olha que curiosidade, olha que interessante. Que a distância que a luz do Sol percorre até chegar na Terra é de 8 minutos. Veja que interessante. Todas as demais estrelas estão localizadas em pontos muito mais distantes, tá?
As observações científicas realizadas indicam que o Sol é uma estrela de luminosidade e tamanho médios e que no céu existem incontáveis estrelas maiores e mais brilhantes. Mas, para a nossa sorte, a luminosidade, tamanho e distância foram exatos para que o nosso planeta desenvolvesse formas de vida como a nossa. Que eu acabei de falar para vocês sobre essa questão de formas de vida, né? O Sol possui 99,9% da matéria de todo o Sistema Solar. Isso significa que todos os demais astros do Sistema Solar juntos formam apenas 0,1%, certo? Aí a gente tem a composição do Sol, né? Que a gente tem, que ele é composto. É uma enorme esfera de gás incandescente composta essencialmente de hidrogênio e hélio, com um diâmetro de 1,4 milhões de quilômetros. Estão vendo isso aqui? E aí, gente, a gente vê que o Sol, ele tem grande massa corpórea, ele é a estrela, ele está no centro do Sistema Solar. Daí o nome. Ele que dá a luz, dá o calor para esses planetas que estão mais próximos de si. E os planetas que estão mais distantes do Sol não vão ter uma capacidade de massa corpórea igual, vai ter já mais gases na sua atmosfera do que um planeta que está perto do Sol, e ele não vai receber tanta luminosidade, tanta luz do Sol. E eu tô falando aqui para vocês através de um artigo, tá? Eu vou dizer aqui o nome que eu tô usando como referência. O nome do artigo é Sistema Solar, tá? E ele foi feito em 2008, tá? Esse artigo aqui, tá? E eu encontrei na banca de arquivos do site Só Biologia, para poder trazer para vocês e falar sobre isso aqui. Porque quando eu estava pesquisando, eu queria trazer informações diferentes do que eu já tinha falado para vocês, né? Sobre o Sistema Solar. E aí eu encontrei esse artigo que fala sobre massa corporal do Sol, fala sobre os planetas. Então, eu queria muito trazer esse tipo de novidades não, esse tipo de conteúdo, curiosidade, esse tipo de curiosidades para vocês. Curiosidade é a palavra que eu queria lembrar, meus amores, e não lembrei. E aí, agora, eu quero falar um pouquinho sobre os planetas do Sistema Solar, né? Tentar falar um pouquinho detalhado sobre alguns, mas de forma resumida, tá certo? Sobre os planetas. Porque todos eles, vocês vão ver, vão ter uma experiência de ver, através do Sistema Solar virtual, esses planetas. Então, vejam, o que a gente pode ter aqui? Vamos começar falando sobre Mercúrio, tá? Que é o primeiro planetinha aqui. E aí, o que a gente pode falar de Mercúrio? Que ele é o planeta mais próximo do Sol. Que eu já tinha dito a vocês. Porque Mercúrio é o primeiro, ele é mais próximo do Sol. E a gente acredita que Mercúrio é o quê? Extremamente quente, né? Ele é o mais próximo do Sol. Ele deve ser extremamente quente. É um planeta rochoso, destituído de satélites e atmosfera rarefeita. A atmosfera rarefeita é aquela em que o ar é de difícil respiração, sendo também o menor planeta do Sistema Solar. Por esse motivo, apresenta temperaturas bastante elevadas, de aproximadamente 400 graus Celsius. Olha como é quente. Olha quanto é quente a temperatura desse planeta. Eu estava assistindo alguns vídeos sobre, e alguns cientistas brincando falavam assim que a temperatura é tão elevada, é tão quente, que o simples fato de você chegar a 5 metros de distância, vou aqui dar um exemplo. Digamos que uma pessoa chegasse a 5 metros de distância do planeta Mercúrio, ia se queimar, ia morrer queimado. Porque é muito, 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 muito quente. Muito, muito, muito quente mesmo. Não é propício à vida nesse planeta. Por outro lado, a face do planeta, não iluminada pelo Sol, pode atingir temperaturas de aproximadamente 170 graus Celsius. Por quê? Como vocês sabem, os planetas giram, né, ao redor do Sol. Então, da mesma forma que ele vai ter um período, como acontece com a Terra, que a gente já viu, o movimento de rotação e de translação, que o Sol vai estar virado totalmente
para aquele determinado lugar, vai ter outro momento que o Sol não vai bater naquele planeta. Tanto é que a gente tem essa característica representada no nosso planeta Terra, que é de acordo com os dias e as noites. O movimento de rotação do planeta é de 59 dias, enquanto a translação é de 87 dias. Lembra o que eu falei? Rotação é aquele movimento que a Terra gira em torno do Sol. E translação é quando a Terra está girando ao redor de si mesma em torno do Sol. Vênus, conhecido como a estrela d'alva por causa de seu forte brilho, Vênus, tal qual Mercúrio, é um planeta que não possui satélite. Visível do nosso planeta, Vênus é o segundo planeta a partir do Sol e o mais perto do planeta Terra. Seu movimento de rotação é um dos mais lentos, com 243 dias, para completar a volta em torno de si mesmo. Ah, tia trocou. Rotação é quando o planeta está fazendo uma volta em torno de si mesmo. E translação é quando ele está rodando em torno de si mesmo ao redor do Sol. Que às vezes eu me confundo, eu troco. E o movimento de translação, que dura 225 dias aproximadamente. Agora, é curioso a gente notar que mesmo sendo o segundo planeta mais perto do Sol, Vênus é o planeta mais quente do sistema solar, com temperaturas que podem atingir até 480 graus Celsius. E lembrando que, tem uma diferença, porque Mercúrio, no período em que o Sol não está batendo nesse planeta, a temperatura dele esfria. Vênus não, por isso que recebe o título de planeta que tem a temperatura mais elevada. E não está tão perto do Sol, né? Terra, que é o planeta que a gente vive, planeta Terra, ele é o terceiro planeta do sistema solar a partir do Sol. O planeta Terra é rochoso, com atmosfera gasosa e temperatura média de 15 graus Celsius. Possui um satélite natural, a Lua. E a quantidade de água existente no planeta, também chamado de planeta azul, aliado à quantidade de oxigênio, permite o desenvolvimento da vida no planeta, sendo o único do sistema solar com vida humana. Estão vendo? Por isso que é muito falado que só há vida no planeta Terra, devido às condições atmosféricas que ele proporciona a seus habitantes. O movimento de rotação terrestre dura aproximadamente 24 horas, tempo de um dia, enquanto que o movimento de translação do planeta dura 365 dias, um ano. E é por causa disso, meus amores, do movimento de rotação e de translação, que eu acredito que eu já falei para vocês, que a gente consegue ter as mudanças de estação, a gente consegue ter o período de um ano, de uma semana, de um mês, através disso, porque está tudo marcado de acordo com as fases do período de rotação e translação da Terra ao redor do Sol, certo? Agora, Marte é o quarto planeta a partir do Sol e o mais visível do planeta Terra. Marte possui 2 satélites naturais, Phobos e Deimos, sendo o segundo menor planeta do sistema solar, atrás de Mercúrio. Porque, apesar desses planetas estarem próximos do Sol, eles não são grandes, são planetas pequenos. Tá? E também vale dizer que antes, bem no passado, quando eu estudava, que eu tinha a idade de vocês, se falava muito no planeta Plutão. Podem perguntar aos pais de vocês. Que Plutão era um planeta, só que os anos foram passando e viu que Plutão não era um planeta, porque ele não tinha tamanho para ser considerado um planeta. Tá? Hoje ele é considerado um astro, mas não um planeta, porque Plutão não tinha tamanho para ser considerado um planeta. Tamanho, densidade para fazer parte do sistema solar. Então, hoje Plutão não é considerado mais planeta e a gente só tem 8 planetas no sistema solar. Estou fazendo essa ressalva porque quando tinha a idade de vocês que estudava sobre o sistema solar, ainda era falado que Plutão era planeta. Só que muitos estudos foram feitos e foi descoberto que Plutão não é planeta porque ele não tem tamanhos adequados para ser considerado planeta no sistema solar. Júpiter é o maior planeta do sistema solar. É um planeta gasoso, tá? E ele é 1.300 vezes maior que o planeta Terra, tá certo? E ele também possui anéis, que o povo fala assim, os anéis de Júpiter, se eu não estou enganado. Ah, não, anéis de Júpiter não, anéis de Saturno.
Saturno é o segundo maior planeta do Sistema Solar, depois de Júpiter, e é conhecido pelos seus anéis. Saturno. Ele é formado por rocha, gelo e poeira. Já Urano é o terceiro maior planeta do Sistema Solar e é sétimo planeta a partir do Sol. Veja que a gente já está começando a se distanciar do Sol. E aí eu volto a falar sobre aquela questão de planetas que, quando estão cada vez mais longe do Sol, eles já vão ter o quê? Temperaturas mais baixas. Quando está mais perto do Sol, os planetas vão ter temperaturas mais elevadas. E Netuno, que é o último planeta, é o planeta do Sistema Solar mais distante do Sol e o quarto maior em tamanho. Percebam assim que os planetas que estão mais perto do Sol são pequenos e os que estão mais distantes do Sol são maiores. Conseguiram perceber? Possui Netuno 14 satélites naturais e apresenta temperaturas médias de aproximadamente menos 200 graus Celsius. Veja como é frio. Tá? Então, meus amores, atividade que eu vou prestar para vocês. Eu vou querer que no caderno de vocês, de casa, vocês coloquem na matéria de Geografia, atividade de casa, disciplina Geografia, primeiro quesito, que vocês desenhem, tá certo? Desenhem e pinte o Sistema Solar. Vocês vão desenhar. É para desenhar, não é para colar a imagem, é para desenhar e pintar o Sistema Solar e, em seguida, escrever os nomes dos planetas, tá? Dos 8 planetas que Tia falou aqui agora, tá? Então, vocês vão desenhar e pintar o Sistema Solar e, em seguida, escrever os nomes dos planetas. Também como uma atividade de casa, eu peço que vocês acessem, tá? Ao Sistema Solar Online, que eu vou deixar aqui para vocês. Eu acredito que vocês vão gostar muito. Eu adorei olhar os satélites, os planetas, ver de perto. Tudo isso que eu tô falando para vocês. Essa reprodução online que eu vou deixar aqui para vocês do Sistema Solar. Para a gente ter mais proximidade com esse conteúdo que eu estou trazendo para vocês de uma forma diferenciada, a não ser só com imagens. Tá bom, meus amores? Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Um beijo para vocês, um cheiro e até amanhã, se Deus quiser.